Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero bater um papo com vocês, conversar sobre uma realidade bem silenciosa, mas que trava muitos empresários, líderes e profissionais liberais. Você pode ser excelente no que faz, ter resultados, elogios, feedbacks positivos, até uma boa base de clientes, e ainda assim se sentir invisível. Como se algo te segurasse mesmo, como se existisse algum bloqueio que você não consegue nomear, mas sente todos os dias. É como tu tá diante de uma porta de vidro, tu sabe o que tem lá, você vê o próximo nível, você sabe que tem capacidade para chegar lá, mas alguma coisa te impede de atravessar. Meu nome é Carlos Homem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Por que não se inscreveu ainda, né? Manda esse vídeo para mais pessoas que possam precisar ouvir isso, que possam precisar ver isso. E claro, curte esse vídeo. Porque a gente vai falar de algo bem profundo e que pode destravar sua vida profissional e pessoal. Bom, agora vamos entender de onde vem essa sensação. Pensa comigo, desde cedo, a maioria de nós foi treinada para ser bom. Bom filho, bom aluno, bom profissional. Esse treino ele tem um lado muito positivo, tá? Disciplina, ética, entrega. Mas também tem um lado oculto. Você aprende a associar valor pessoal à aceitação externa. Ou seja, só se sente válido quando está entregando muito. Quando está agradando, quando está no controle da situação. Geralmente essas pessoas elas constroem muita coisa, mas chega um momento que elas se travam e eu vou explicar isso nesse vídeo. E é nisso que surge a primeira trava. Quando você chega a um certo patamar de resultado, sua mente cria uma defesa. Se eu arriscar mais e errar, eu vou perder aquilo que eu já conquistei. Então, em vez de se expor, você se esconde atrás da perfeição. E na prática você se torna o quê? Invisível. É um paradoxo, tá? Você é reconhecido pelo que faz, mas nunca se permite dar o passo que te levaria além. Você mesmo cria essa zona segura, que na verdade é a zona do medo, tá? Agora atenção aqui, esse fenômeno ele tem explicação científica. Estudos em neurociência mostram que o nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem um viés de negatividade. Como que funciona isso? Ele dá até 5 vezes mais peso a um possível erro, a uma possível perda, do que um ganho equivalente. Ou seja, você pode ter muito mais a ganhar se você se expor, mas sua mente só enxerga o risco de perder alguma coisa. É por isso que você trava, não porque é fraco, não porque não tem talento, mas porque a sua mente foi programada para evitar a dor de errar mais do que buscar o prazer de vencer. E aí que entra aqui a constância e a virtude da persistência. Filosoficamente, São Tomás de Aquino ele falava que a vontade é a potência racional que nos move para o bem. Mas essa vontade ela é constantemente desviada por quê? Pelas paixões, medos, inseguranças, desejos de aceitação. Quando você não governa essas paixões, elas governam você. E o que acontece? Em vez de agir com liberdade, você fica preso ao elogio, ao julgamento e à opinião dos outros, à opinião alheia. Na prática, você acorda todos os dias com vontade de crescer, mas termina o dia repetindo os mesmos padrões. É como se a sua vida ela estivesse sempre no modo stand-by, funcionando, mas sem avançar. Aí tu fica ali parado. Tu até conquistou bastante coisa, mas tu não vai além. Bom, e agora eu quero trazer um dado interessante, tá? Tem um estudo da Harvard Business Review que mostrou que mais de 70% dos líderes de alto desempenho admitem sentir medo constante de serem descobertos como não tão bom assim. Pô, calma aí, grandes líderes pensam assim? Pensam. Eu atendo vários diretores, vários CEOs que vêm até meu escritório, vêm buscar minha ajuda nas minhas mentorias. Por quê? Porque é realmente isso, eles têm dificuldade de tomar decisão porque eles sentem esse medo de serem descobertos. O que é só uma mentira que eles contam pra si mesmos, né? Porque esse é o famoso síndrome do impostor. E olha só, não são pessoas ruins ou incompetentes, são pessoas brilhantes, mas que carregam um medo silencioso de falhar depois do reconhecimento. Ou seja, eles já atingiram um patamar, já são reconhecidos, mas mesmo assim... E por que eles foram reconhecidos? Vamos entender isso, né? Porque eles são bons mesmo, porque eles são... Até por conta dessa questão do controle, do perfeccionismo, de buscar excelência sempre, tá? Isso não é ruim. O problema isso é ruim quando isso te trava. Tá? E todo mundo chega num ponto que em algum momento da vida trava e você precisa desbloquear o próximo nível ali. E esse próximo nível é desbloquear a parte mental primeiro, tá? Depois a parte comportamental e aí você vai avançando, avançando, avançando. E esse medo ele gera exatamente o que a gente está falando aqui. Excelência escondida. Então, gente que tem tudo para prosperar mais, mas escolhe o seguro. Escolhe o ambiente seguro. Então deixa eu te dar um exemplo aqui. E talvez você tenha vivido esse exemplo já, tá? Você tem uma ideia de negócio ou um projeto novo, dentro aí da tua empresa, dentro da tua cabeça. No começo você até planeja, até sonha com aquilo, mas aí surge a pergunta, e se não der certo? E aí o que você faz? Paralisa.
Não porque não sabia o que fazer, mas porque sua mente criou um cenário catastrófico. O curioso é que muitas vezes você até se convence de que você está planejando melhor e por isso você não vai, por isso você está travado ou por isso você não vai avançar. Não, eu planejei melhor, eu acho que realmente isso não vai dar certo. Você criou N desculpas e começou a acreditar nessas desculpas, porque acreditar nessas desculpas vai fazer você fazer o quê? Ficar onde está. E ficar onde está é o quê? Segurança. Então você tem que pegar aquele cara que está dentro de você falando, inventando um monte de baboseira, um monte de groselha para você e falar, calma aí, bicho, senta aqui, nós vamos levantar os dados disso e nós vamos fazer isso acontecer sim, da melhor maneira possível, da maneira correta, com clareza. Não com viagem, não com abstração, mas com obstinação clara. Então, no fundo, você está evitando a dor de errar. E sabe qual que é o resultado disso? Você vive ocupado, mas não progride. Você vive entregando muito, mas sem se posicionar. É como remar forte num barco preso no cais. É mais ou menos isso, está com uma âncora lá. E eu quero deixar claro uma coisa, tá? Esse travamento ele não se resolve com motivação barata, não é sobre frase de efeito, sobre esperar que se sinta pronto, é sobre entender o mecanismo do seu cérebro e assumir a autorresponsabilidade para praticar a virtude da constância. Constância não é perfeição, tá? Entenda uma coisa, não é perfeição. Constância é presença diária mesmo nas falhas. É aceitar que o caminho vai ter tropeços, é normal, e que esses tropeços fazem parte da construção. E a persistência, né? Aqui, a persistência não é teimosia, tá? A persistência é a coragem de seguir mesmo diante do medo. Quando a mente grita para você que você deveria se esconder. Não, você não vai se esconder, tá? Agora deixa aqui eu abrir um parênteses, tá? Um parênteses rápido. Eu trabalho isso todos os dias na minha mentoria com empreendedores e líderes. Então, se você sente que esse é o seu momento de reorganizar a sua mente, de sair da invisibilidade e realmente se posicionar, eu deixei na descrição desse vídeo um link para você aplicar para a minha mentoria. É um programa específico para quem quer evoluir de fato, né? Com posicionamento, com clareza real, com mentalidade. Então agora eu quero que você reflita. Será que o que está te segurando hoje é a falta de conhecimento ou é o medo de perder o que você já construiu? Será que não é justamente esse medo que faz você entregar muito, mas se expor pouco? E será que não está na hora de você transformar esse medo em estratégia? Porque é exatamente isso que diferencia os que prosperam do que aqueles que ficam invisíveis. Uns deixam o medo travar, outros usam o medo como alarme para ajustar a rota e seguir com persistência. Veja, o medo, foda-se, vai com medo mesmo. Não, essa é a pior frase que existe, tá? Não vai com medo não, você vai com clareza. Esse é o objetivo. Tem medo ali, mas tem clareza também. O objetivo, o medo é só um alarmezinho que você vai, opa, preciso olhar para isso aqui, olhei para isso, beleza, ajustei os pontos, fui. Então, vamos direto ao ponto, tá? Você já entendeu porque, mesmo sendo bom, você pode se sentir invisível. Agora eu quero te mostrar o passo a passo prático para quebrar esse padrão e construir consistência com obstinação saudável. E aqui eu vou dividir em 3 erros que você provavelmente comete e como transformar isso, cada um deles, em estratégia. Bom, o primeiro erro é o de buscar perfeição antes da exposição. Você já deve ter caído nessa armadilha, só querer mostrar o teu trabalho quando ele está perfeito, lapidado e impecável. Esse comportamento ele vem do medo do julgamento. Mas aqui entra uma verdade, tá? Que você precisa entender. Perfeição não gera conexão. Vulnerabilidade gera. Quer ver um exemplo? Eu estou aqui no escritório de casa, né? A galera que acompanha o canal eu acho que já sabe. Eu vou ainda montar o vídeo mostrando todo como eu fiz. Eu fiz cada parte desse escritório. Por quê? Eu queria esse desafio na minha vida, fiz isso. Só que não está tudo pronto ainda. Então, quando eu estou aqui trabalhando, então aqui é um cenário, né? Que tem um jardim de casa, uma parte do jardim de casa. Para lá tem uma outra área, para cá tem a churrasqueira e tal. O forno de pizza ali. E aqui na frente a gente faz geralmente os cafés da manhã ali nos finais de semana. É bacana pra caramba quando tá um tempo bom. E aí, eu não tô com ele terminado. Então, quando eu tô com meus mentorados, atendendo eles, meus clientes aqui, eu atendo online, né? Então, foi uma das melhores coisas que eu fiz esse ano foi trazer o meu negócio pro online, mais pro online. Eu falei, tem que parar de depender do escritório, de receber pessoa 1 a 1. Então, eu preciso escalar isso e foi o que eu fiz. E eu sempre mostro pro meu mentorado, aqui tô fazendo aos poucos, né? Por quê? Pra ensinar eles que, tu tem que botar a mão na massa às vezes, né? Pra fazer algo acontecer. Se você ficar dependendo dos outros, às vezes não acontece, tá? A maioria dos empresários que eu atendo,
eles começaram o negócio deles sozinho e a maioria dos negócios são familiares. Então aqui, o nosso negócio é familiar. Então aqui do lado vai ter uma estante de livros, ali a outra parede já está pronta, uma parede mais clássica. Essa estante de livros vai ser clássica, ainda não terminei. Por quê? Porque, cara, às vezes eu não tenho tempo, então eu vou fazendo as coisas aos poucos, com persistência, com calma, com tranquilidade. E eu mostro isso, ou seja, é vulnerabilidade, entendeu? Não adianta você mostrar que você é um ser perfeito, que tudo na tua vida acontece perfeito. As crianças estão lá dentro agora, né? E às vezes saem uns gritos lá, às vezes sai umas brigas lá, normal, entendeu? Às vezes sai uma risada alta, normal. Se eu quiser que tudo seja perfeito para eu gravar um vídeo, eu não vou gravar. Então, a vida, ela não é perfeita. Quando a gente quer que tudo esteja organizado, tudo perfeitinho, dá zebra, tá? Por quê? Porque você não controla todas as variáveis. Então, aqui, o passo prático, né, é adotar a exposição progressiva. Não espere o projeto perfeito para mostrar. Mostre a jornada, mostre o processo, mostre o que você está construindo. Então, isso quebra o padrão mental que associa visibilidade com risco. Ensina o seu cérebro que se expor também é seguro. A internet destruiu isso na vida das pessoas, né? Mostrando lá o estereótipo de empresário perfeito, de terapeuta perfeito, que ganha milhões na internet. Putz, isso é besteira. Você tem que mostrar que você é uma pessoa real. Essa é a verdade. E o segundo erro é confundir o movimento com o progresso. Esse erro que eu já cometi muitas vezes lá atrás, tá? Muitos empresários e líderes vivem ocupados, apagando incêndio, fazem reuniões, atendem clientes, respondem mensagens, o dia inteiro fazendo isso. Mas no final do dia, a pergunta é: o que realmente você avançou no teu objetivo maior? Essa constância verdadeira, ela não está em estar sempre ocupado, mas em estar sempre avançando. E aqui está a virtude da paciência. E tu precisa entender que paciência não é passividade de forma alguma, é disciplina aplicada ao tempo. Bom, o passo prático nesse erro aqui é criar uma rotina de micro vitórias diárias. Defina 3 ações mínimas aí que, feitas todos os dias, constroem o futuro que você quer. Esqueça a lista de 30 tarefas, esqueça essa besteira toda. 3 passos consistentes. Só isso que você precisa. Porque eles valem mais do que 30 intenções nunca executadas, tá? E dentro desses passos pequenos você vai se desafiar. Pequenos desafios, pequenos micropassos, pequenas vitórias. E aqui vai um exemplo simples. Escreva 30 minutos por dia, ao invés de tentar escrever um livro. Ponto. Ponto. No final de alguns meses, talvez você tenha um bom livro escrito. É isso. A vida, ela não tem segredo. A vida, bota na tua cabeça. Vida é difícil, mas não é complicada. Vida difícil, eu posso torná-la simples ao invés de complicada. Essas micro vitórias, elas vão ajudar você a ter mais consistência no seu processo e você a valorizar mais o seu processo. O terceiro erro é o de fugir da frustração. Bom, aqui está um ponto bem delicado, tá? A maioria se sabota porque não aprendeu a lidar com falhas. Cada erro vira prova de incapacidade, você toma aquilo como seu, né? Mas a verdade é que a frustração é o maior laboratório de evolução. E o passo prático aqui é adotar o que chamo de estratégia de revisão construtiva. Toda vez que algo não sai como esperado, faça 3 perguntas. O que estava sob meu controle? O que estava fora do meu controle? E o que eu posso ajustar na próxima vez para que aquilo dê certo? Isso transforma falha em dado. Veja, falha é um dado. Falha não é um problema gigante na tua vida. E quando a falha vira dado, ela perde o poder de travar você. Porque a frustração nada mais é do que você colocar uma expectativa algo grande em algo que você não pode controlar completamente. E se você não pode controlar completamente, não vai sair do jeito perfeitinho que você queria. Normal. Então, coloca a expectativa dentro do seu controle, dentro daquilo que você pode controlar ou não, né? Aprenda a trabalhar com a expectativa dentro de algo, em vez de ficar, né, abstraindo sempre trabalhando uau, aquilo vai dar muito certo. Não é assim que funciona, tá? Torne as coisas mais simples. Assim você não se frustra tanto, assim você entende que tem passos que eu não controlo, tem passos que eu posso melhorar, e aí você começa a ter melhores resultados emocionais, mentais e também práticos, resultados de fato ali, dados. Agora atenção aqui, muitas pessoas nunca chegam neste ponto porque carregam conflitos emocionais não resolvidos, medos antigos, inseguranças, traumas, desilusões, e quando a vida cobra uma decisão grande, a mente ela corre para a zona de segura ali das paixões, buscar prazer imediato, evitar confronto, se anestesiar em distrações, é uma fuga, uma falsa sensação de segurança.
E por isso muitos precisam revisitar o passado, entender a raiz desses medos e reescrever a sua relação com eles. Não é aquela terapia de sofá eterno, tá? É clareza. Porque sem clareza a vontade enfraquece. Sem vontade forte não existe persistência real. Então deixa eu te dar um dado aqui. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que quando uma pessoa define metas claras e cria um sistema de revisão semanal, sua chance de cumprir aumenta em até 76%. Bom, isso é ciência, tá? E é isso que diferencia quem se perde no caminho de quem sustenta a obstinação por prosperar. E aqui eu quero te fazer um convite rápido. A minha mentoria, eu ajudo empreendedores e líderes a fazer exatamente esse processo. Revisitar crenças limitantes, reprogramar padrões emocionais e criar estratégias práticas para sustentar foco e posicionamento. Se você sente que esse é o próximo passo, o link de aplicação está na descrição, como eu falei antes. Agora vamos recapitular o que vimos hoje. Ser bom no que você faz não basta. Sem constância e persistência, você continua invisível. O medo de errar te coloca em uma zona segura, mas também te prende a resultados medianos. O caminho, então, é aceitar a imperfeição, adotar microvitórias diárias e transformar falha em dado, não numa identidade sua. E, acima de tudo, resolver os conflitos emocionais que aumentam o medo e a insegurança. Porque prosperar na vida, nos negócios, na saúde, na espiritualidade, não é sobre nunca falhar, tá? Muito pelo contrário, você tem que admitir que você é uma pessoa que precisa melhorar muito. Isso é buscar excelência. Eu preciso melhorar diante de Deus, eu preciso melhorar diante das figuras santas que eu, de alguma forma, ali coloco como uma base para que eu alcance algo mais próximo deles. Então eu preciso entender que às vezes eu sou um lixo, que eu preciso trabalhar esse lixo, melhorar esse lixo e, enfim, de alguma forma sempre entender que eu preciso ser melhor. Isso não é autocobrança, aquele papo ridículo de você tem que se tratar bem. Não, cara, você tem que entender que você é um ser que, se você não focar na melhoria constante, você vai ser ainda pior, entendeu? É mais ou menos isso. E tá tudo certo, não é pra você ficar se dando chicotada, não. Fala, calma aí, vamos buscar uma boa literatura, vamos buscar um bom mentor, vamos buscar um bom conhecimento, vamos buscar sair da nossa zoninha de conforto e realmente falar, sair do ego ali e falar, cara, eu preciso melhorar sim, eu tô abaixo disso, eu preciso crescer um pouco. E tá tudo bem. Então, prosperar é sobre permanecer firme mesmo quando você falha. É sobre obstinação e capacidade de avançar contra todas as resistências internas e externas. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no meu canal, deixa o like se você ainda não deixou o like, se você ainda não se inscreveu, compartilha com alguém que precise. E se você quer dar um próximo passo, o link para aplicar para minha mentoria, para minha consultoria, está na descrição. Lá a gente vai trabalhar juntos para que a sua excelência não fique escondida, mas se transforme em autoridade, clareza e crescimento real. Eu sou Carlos Homem e vejo você no próximo vídeo.